Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre algumas perguntas que vocês mandaram no decorrer dessas últimas semanas, onde assim, vou voltar com aquele quadro de vocês fazerem as perguntas para mim, né? E eu responder sobre algumas situações envolvendo aqui o Cruzeiro, contratações e tudo mais, que eu já tenho tempo que eu não trago um vídeo aqui desse conteúdo para vocês, principalmente sair aqui no domingo, né? Geralmente é dias que não tem muitas notícias aqui para eu trazer 2, 3 vídeos para vocês. Então eu acho interessante voltar com esse quadro aqui, que inclusive antes de começarmos, deixa aqui nos comentários sugestões, né, de por exemplo, alguma dúvida que você tem em relação ao Cruzeiro, de contratação, jogador, enfim, qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários que tem grande chance de você aparecer aqui no meu próximo vídeo, eu vou responder sua pergunta, mandar um salve, enfim, se aparecer aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa interação aqui entre nós, tá bom? Mas só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal, tá? Pedir também para vocês se inscrever no nosso canal de cortes do Cruzeiro News, está aparecendo aqui no card agora, e também, como de costume, o salve de hoje para 2 pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite, que eu postei aqui para vocês. Primeiro é para o Erison Alves, ele que é lá de Montes Claros, Minas Gerais. Muito obrigado, Erison, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos. E o outro é para o Fred, ele que é lá de Santa Luzia. Muito obrigado também, Fred, um abraço. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, aproveite aqui para deixar embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas antes de iniciarmos, tem um recado muito importante para vocês a respeito do patrocinador do canal, BR4Bet, onde você que gosta de fazer as suas apostas esportivas está com uma promoção imperdível, onde você terá 100% do valor do seu primeiro depósito fazendo seu registro aqui na BR4Bet por esse link que está aparecendo aqui nesse QR Code agora, ou no link aqui abaixo na descrição, só clicar lá, fazer o seu registro, que você depositar, por exemplo, R$50, você vai ter R$100 de banca, depositou R$100, vai ter R$200 para fazer suas apostas em qualquer modalidade de esporte, qualquer partida, qualquer campeonato, enfim, a partir de R$20 você vai ter sua valor da sua banca dobrado. Então corre lá, dá uma olhada e já faz o seu registro na BR4Bet para esses jogos aqui no domingão que vai ter pelos estaduais e também no meio da semana com vários jogos importantes da Copa do Brasil e também da Champions League. Vamos responder aqui as primeiras perguntas. A primeira é do Anderson Alves, ele que perguntou se o Cruzeiro vai ser um dos candidatos para ganhar a Copa do Brasil. Enfim, muito obrigado aí, Anderson. Um abraço para você, ele que é lá de Cariacica, no Espírito Santo. Muito obrigado. Enfim, em relação ao Cruzeiro na Copa do Brasil esse ano, é óbvio que o Cruzeiro, por ser o maior campeão, sem dúvidas já entra como um dos candidatos, mas por conta do time, né, que foi bem desmontado em 2020, 2021, 2022, o Cruzeiro nem conseguiu chegar nos anos anteriores à fase, por exemplo, de oitavas de finais. Eu não diria que o Cruzeiro é um candidato real a ganhar o título esse ano, mas para chegar longe, tenho certeza que sim, até porque muitos times não priorizam a Copa do Brasil, para falar a verdade. O Cruzeiro mesmo, se tivesse mantido a boa fase, eu não ficaria surpreso ter ganhado umas 2 Copas do Brasil aí nesses últimos anos, sem sombra de dúvidas, tá? Mas assim, eu vejo que o Cruzeiro, em relação aos últimos anos, tem potencial para ser bem mais competitivo, como por exemplo chegar numas quartas de finais, semifinais, eu não ficaria surpreso, tá? Até o próprio América chegou nas semifinais lá em 2020 quando subiu para a Série A. Então o Cruzeiro, se fizer um bom trabalho esse ano, dá para chegar longe na Copa do Brasil, colocar uma grana bem interessante no bolso, quem sabe aí conquistar seu 7º título também, e enfim, e focar principalmente no Brasileirão, ter essa mentalidade de conseguir, né, conciliar a Série B e também a Copa do Brasil. Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, você acha que o Cruzeiro é um dos favoritos a ganhar a competição? Você acha que o Cruzeiro chega até onde nessa fase da Copa do Brasil? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Mais uma pergunta aqui também do Anderson Alves, ele que perguntou o seguinte: quais características de jogadores que você aprova para jogar no Cruzeiro? Valeu demais aí o Anderson. Enfim, em relação a características de jogadores, depende bastante de cada posição, né? Eu mesmo já vinha falando aqui para vocês que principalmente para centroavante e ponta, que sejam algum jogador mais jovem e principalmente de velocidade. Cruzeiro que penou demais nesses últimos anos com jogadores muito lentos e claramente isso não estava dando certo aqui no Cruzeiro, né? Enfim, eu vejo que o Cruzeiro nesse ano, em comparação com os anos anteriores, foi muito mais cirúrgico em relação às contratações que fez para essa temporada. Só jogadores que, mesmo alguns não tendo muito nome, como por exemplo o próprio Edu, são jogadores que chegou, mas que já estavam fazendo bons anos para algumas equipes e que principalmente já entendem, né, da Série B. O próprio Edu, o João Paulo, o Giovani, Vagninho, que subiu com o Curitiba, então, e dando chance para jogadores da base. Eu acho que é importante ter essa mescla assim, de jogadores, principalmente aqueles que estejam desempenhados dentro do clube. Um jogador que
realmente queira vestir a camisa do Cruzeiro, que principalmente em 2019, eu acho que todo cruzeirense sentiu ali o que é ter alguns jogadores que não tá nem aí, né, nem se importando com o que vai acontecer com o clube. E enfim, eu vejo que esse ano o Cruzeiro está muito mais diferenciado e, na minha opinião, foi importante demais contratar esses jogadores com já ter um passado vitorioso e principalmente já conhecer a competição da Série B e tá jogando em alta nos últimos 2, 3 anos, e não somente por ter nome, que o Cruzeiro penou demais nos últimos anos, ao menos na minha opinião, tá? Enfim, quero que deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda. Tô curioso para saber a opinião de vocês. Mais uma pergunta a respeito assim do Everton Ribeiro, que ele perguntou se o Everton Ribeiro dava para pensar em, por exemplo, em voltar ao Cruzeiro. Eu vejo que seria no caso mais pensando a longo prazo, tá? Muito obrigado pela pergunta. E assim, o Everton Ribeiro, que até mesmo teve na Toca da Raposa recentemente, né? Ele que respondeu sobre essa possibilidade de voltar ao Cruzeiro e tudo mais, que ele não quis falar muito a respeito disso, mas ele falou sobre todo o carinho que ele sente pelo clube e tudo mais. Até mesmo ele ganhou uma camisa do Cruzeiro com o nome dele escrito da temporada anterior. É um jogador que tem uma identificação muito forte com a torcida até nos dias de hoje. Então assim, eu vejo que no futuro não muito distante dá assim para pensar nessa volta dele. Hoje eu acho que ainda não, porque mesmo ele não estava vivendo um momento excelente pelo Flamengo, é um cara que ainda tem mercado no exterior para ganhar, por exemplo, 1 milhão e meio de reais na Arábia tranquilamente, ao menos na minha opinião. Ele que já está com seus 32 anos de idade, e assim, para você ter uma ideia, a temporada passada, números bem ruins. Ele fez 50 partidas, jogou com muita frequência, mas ele marcou apenas 2 gols. Eu até fiquei surpreso com esse número, né? Pensei que ele tinha uma média melhor, mas apenas 2 gols e 9 assistências. Em relação a esse ano, começou um pouco melhor, 10 partidas, 1 gol marcado e uma assistência. Ele que jogou aqui no Cruzeiro 2013, 2014, fez 108 partidas com 23 gols marcados e outras 19 assistências, números excelentes. Foi vendido por algo próximo de 25, 30 milhões de reais para o Al-Ain, lá dos Emirados, onde ficou 3 anos por lá, antes de voltar ao Flamengo em 2017, e já está lá no total há 6 temporadas. Eu vejo que quem sabe aí, quando ele tiver uns 34 anos de idade, 33, ele pode voltar aí para o Cruzeiro, né, daqui uma temporada e meia, 2 temporadas, eu aceitaria ele tranquilamente aqui na Raposa, até por conta dessa identificação muito boa que ele sempre teve com o Cruzeiro, mesmo depois que ele foi jogar no Flamengo e tudo mais, enfrentou o Cruzeiro em algumas decisões, como por exemplo na Copa do Brasil de 2017 e também na Libertadores de 2018. Outra pergunta que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Ramires, onde o canal da Manu, um salve aí pra você, perguntou o seguinte: e o Ramires, por onde anda? Enfim, eu até trouxe um vídeo para vocês na última sexta-feira falando sobre o Ramires, onde ele está, no caso, há 2 temporadas quase sem time, né? Não arrumou nenhuma equipe desde quando ele rescindiu seu contrato com o Palmeiras lá em setembro de 2020. Enfim, até o próprio Nicola informou que o Cruzeiro procurou ele em 2020, quando o Filipão estava treinando aqui o clube e tudo mais, mas assim, não teve um acordo justamente por conta do Cruzeiro tá numa situação muito delicada, brigando para não cair para a Série C. O Ramires não viu como uma boa proposta vir jogar no Cruzeiro, até porque não tinha garantia nenhuma de que iria receber os salários em dia e tudo mais. Até o próprio Nicola informou que o jogador já tem uma condição financeira bem interessante, jogou muito tempo no futebol brasileiro ganhando uma grana interessante, depois foi jogar um tempo no Chelsea, no próprio Benfica e também muito tempo no futebol chinês. Então essa situação financeira não seria um empecilho para ele se aposentar com 33 anos de idade, que foi quando ele rescindiu o seu vínculo com o Palmeiras. Hoje ele já tem 34, quase 35 anos, e eu vejo que por ter quase 2 anos que ele rescindiu com o Palmeiras e não ter aceitado ainda jogar em um time que até ele falou que em 2021, e nem o próprio Cruzeiro procurou ele mais, tá? E ele falou que não recebeu nenhuma proposta de um time interessante da primeira divisão, ou por exemplo, um time grande do futebol brasileiro procurou ele para jogar. Então assim, eu vejo que por conta disso, acho que o Ramires, apesar de não ainda ter anunciado sua aposentadoria de forma oficial, vejo com uma dificuldade gigantesca imaginar ele voltando a jogar, até porque é um jogador que já está experiente, né, com seus 34 anos de idade. Eu quero que deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do jogador, se acha que seria uma boa ou não para o Cruzeiro, que a última vez que ele jogou aqui, né, lá em 2009, onde acabou saindo pela porta dos fundos após aquela final da Libertadores daquele ano. Mas enfim, penúltima pergunta desse vídeo é a respeito do Vitor Roque, onde assim, ele perguntou qual que é o nome dele. Eu não posso nem falar, senão o YouTube já vai ficar de olho aqui em mim. Enfim, ele que perguntou qual que é o valor da multa rescisória para tirar o Vitor Roque do Cruzeiro. Enfim, o valor da multa rescisória dele, quando ele renovou, quando assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, era de 1 bilhão e 700 mil reais, tá? Então essa é a dívida, o valor da multa rescisória dele para o exterior, 1 bilhão e 700 milhões de reais, algo próximo de 300 milhões de euros, valor gigantesco, né, em relação
Isso porque o Cruzeiro já estava se prevenindo em relação ao futuro do atleta, porque é um jogador que nos últimos 5 jogos fez 5 gols e 1 assistência pelo Cruzeiro. Então está vivendo uma fase absurda, e quando ele assinou seu vínculo profissional com a Raposa, no meio do ano passado, ele já estava tendo excelentes números pelo Sub-17, tanto que no final da temporada ele fez um total 21 jogos e 21 gols marcados pela categoria Sub-17, e já tinha feito no total 5 participações com o técnico Luxemburgo na reta final da Série B. O Luxemburgo tem muita moral, né? Muito importante para o Vitor Roque ter subido ao time principal do Cruzeiro. Nesse ano até aqui, como falei para vocês, 7 partidas, 5 gols e 1 assistência. Média excelente do jogador, que até o próprio Ronaldo falou que não vende por menos do que 15 milhões de euros, 82, 83 milhões de reais. E na minha opinião é um jogador que tem que continuar aqui no Cruzeiro, fazer essa reta final da Série B, porque é um jogador que tem potencial para ser vendido por mais de 100 milhões, 150 milhões, tranquilamente, na minha opinião. É um jogador que há muito tempo não surgia muito bem assim no futebol brasileiro, com 16 anos de idade, fazendo 2 gols na Copa do Brasil. Então vejo que o Cruzeiro tem uma joia nas suas mãos, que se souber lapidar, o Vitor Roque pode sair com uma grana absurda aqui do Cruzeiro, tá? E a última pergunta desse vídeo é no caso do Hudson, ele que perguntou sobre o Matheus Peixoto e a possibilidade dele vir para o Cruzeiro, né? Enfim, essa pergunta aqui já tem um tempo, como falei para vocês, eu fui tirando print das últimas perguntas que vocês fizeram para mim, praticamente nas últimas 2, 3 semanas, o Matheus Peixoto, que foi, no caso, especulado no Cruzeiro como uma possibilidade. Porque ele já ia rescindir seu contrato com o Metal Kharkiv, que vocês sabem qual país ele joga e tudo mais, aqueles conflitos, e enfim, ele acabou rescindindo esse vínculo, não rescindindo, mas suspenso esse vínculo, e até o final desse ano ele poderia conseguir ser emprestado para qualquer time no futebol brasileiro. Por lá, na segunda divisão do campeonato nacional deles, ele fez 19 jogos e 15 gols marcados. Vale lembrar que ele já estava indo muito bem pelo Juventude em 2021, 27 jogos, 12 gols marcados e 1 assistência, jogador que surgiu muito bem também no Bragantino, lá em 2018, 2019 e também pela Ponte Preta em 2020. Apesar assim, de ser um baita nome, 26 anos de idade, tanto que até o próprio Atlético Paranaense, o Internacional, teve interesse na sua contratação, ele que joga como centroavante, o Ceará, que acabou levando essa disputa e anunciou o jogador um pouco mais do que uma semana, tá, como novo reforço. Eu acho que se ele viesse para o Cruzeiro seria uma baita contratação para ser o atacante ali para brigar, né, por uma vaga pelo Edu, pela titularidade, mas acabou que o Ceará fechou por ter uma condição financeira bem melhor do que o Cruzeiro hoje. Mas enfim, é um jogador bem interessante mesmo, que não vai vir para o Cruzeiro, mas eu achei um excelente nome desde quando ele foi, no caso, especulado, por conta de que ele seria emprestado até o final da temporada para um time do futebol brasileiro, tá? Enfim, quero que você deixe aqui sua pergunta nos comentários, porque dependendo, se for bom, eu trago aqui para vocês, possivelmente no próximo domingo, um vídeo, e mando um salve para você, tá? Enfim, deixa aqui embaixo que eu vou ler todas as perguntas, vou selecionar umas 6, 7 para aparecer no próximo vídeo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, também no nosso canal de cortes do Cruzeiro News. E aqui na tela final vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no vídeo ontem de manhã e um de tarde, onde eu falo sobre alguns assuntos envolvendo o Guzmán. Falo também sobre empresários cruzeirenses. Será que eles vão reunir para comprar o Cruzeiro? Enfim, vai lá dar uma olhada nesse vídeo. Vou deixar aqui os 2 aparecendo para vocês. E também o link da BR4Bet para você fazer suas apostas esportivas com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, aqui no link abaixo na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!